Carlos nunca imaginou que se apaixonaria perdidamente pela camareira do hotel na própria lua de mel do casamento arranjado pelo pai. O Gran Hotel Copacabana Palace irradiava o luxo ostensivo que a família Mendonça sempre exigia para suas ocasiões especiais, mas para Carlos, aquela suíte presidencial de R$ 3.000 por diária se sentia como uma prisão dourada de onde não conseguia escapar. Era março de 2024. E ali estava ele, aos 28 anos, vivendo a lua de mel mais falsa e artificial de sua vida. 3 dias haviam se passado desde o casamento com Beatriz Almeida Santos, filha de um dos maiores empresários do agronegócio brasileiro, e cada minuto naquele hotel de 5 estrelas no Rio de Janeiro parecia uma eternidade de fingimento e protocolos sociais vazios. O casamento havia sido uma produção hollywoodiana com 400 convidados, banda internacional e cobertura da revista Caras, tudo orquestrado milimetricamente pelo pai dele, o poderoso industrial Roberto Mendonça. Carlos observava Beatriz pela varanda da suíte, falando ao telefone com as amigas sobre os presentes caros que haviam recebido, planejando a próxima viagem a Paris como se fossem 2 estranhos que dividiam um apartamento por conveniência. Ela era bonita, educada, tinha o pedigree social perfeito que seu pai exigia, mas havia entre eles uma frieza cordial que nenhum anel de diamante de R$ 200.000 conseguia aquecer. A verdade era que Carlos se sentia como um ator contratado para representar o papel do herdeiro obediente em uma peça teatral que não havia escolhido. Formado em administração pela FGV, pós-graduado em Londres, fluente em 3 idiomas, ele possuía todas as credenciais que o mundo corporativo valorizava, mas seu coração permanecia vazio como os sorrisos que ensaiava para as câmeras dos paparazzi. Quando desceu ao lobby na manhã de quinta-feira para buscar um café mais forte que o serviço de quarto oferecia, Carlos não esperava que sua vida mudasse completamente ao avistar uma mulher de uniforme azul marinho arrumando discretamente as flores do arranjo central. Havia algo na forma como ela se movia, uma graça natural que contrastava com toda a artificialidade que o cercava, que fez seu coração acelerar de uma forma que não sentia há anos. Ela ergueu os olhos por um segundo e seus olhares se cruzaram através do saguão movimentado. Foi um momento breve, mas carregado de uma eletricidade que Carlos jamais havia experimentado, nem mesmo nos namoros da juventude antes de seu pai começar a controlar cada aspecto de sua vida pessoal. Naquele instante, observando aquela mulher que não sabia nem o nome, Carlos compreendeu com uma clareza assustadora que estava prestes a tomar a decisão mais perigosa de sua vida, e que, pela primeira vez em anos, sentia-se completamente vivo. Se essa história está te tocando, curta nosso vídeo. Carlos crescerá em uma mansão de 2.000 metros quadrados do Morumbi, cercado por todo o conforto que o dinheiro podia comprar, mas privado da única coisa que realmente desejava, liberdade para escolher seu próprio destino. Roberto Mendonça havia construído um império industrial que começou com uma pequena metalúrgica nos anos 1980 e se transformou em um dos maiores conglomerados do país, com fábricas espalhadas por 6 estados e faturamento anual na casa dos bilhões. Desde criança, Carlos sabia que não era apenas um filho, era o herdeiro de um legado que pesava sobre seus ombros como uma armadura de ouro. Estudou nos melhores colégios particulares de São Paulo, onde convivia apenas com outros filhos da elite econômica, formando um círculo social blindado da realidade da maioria dos brasileiros. Suas paixões da adolescência, música, literatura, até mesmo um namoro sério com uma colega da faculdade de família classe média, foram sistematicamente desencorajadas pelo pai, que considerava tais distrações incompatíveis com as responsabilidades de um futuro líder empresarial. A pressão para se casar com Beatriz começou 2 anos antes, quando Roberto articulou discretamente com Henrique Santos, o rei da soja no Centro-Oeste, uma aliança que uniria 2 das maiores fortunas do país. Carlos protestou inicialmente, mas enfrentou uma chantagem emocional devastadora. Seu pai ameaçou deserdar não apenas ele,
mas também cortar o financiamento de todos os projetos sociais que mantinha, deixando centenas de famílias desassistidas por capricho do filho. O noivado foi anunciado nas páginas sociais como o casamento do ano, mas para Carlos representou o momento em que compreendeu que sua vida havia se tornado uma negociação comercial onde ele próprio era moeda de troca. Beatriz, por sua vez, parecia perfeitamente satisfeita com o arranjo. Ela ganhava acesso ao status de uma das famílias mais poderosas do país, ele garantia a continuidade dos negócios familiares. Era uma transação limpa, fria, eficiente. Durante os meses de preparação do casamento, Carlos se sentia como um espectador de sua própria vida. Participava das reuniões com wedding planners, provava os pratos do buffet, escolhia as flores, sempre com um sorriso educado que escondia uma melancolia crescente. Beatriz demonstrava mais entusiasmo escolhendo o vestido de grife internacional do que conversando com ele sobre planos para o futuro. Eles eram compatíveis no papel, mas emocionalmente permaneciam estranhos corteses. A cerimônia havia sido uma produção cinematográfica na Igreja do Rosário, seguida por uma festa no Jockey Club que custou mais de R$1 milhão. Carlos sorriu para 300 fotos, cumprimentou políticos e empresários, dançou a valsa ensaiada, mas por dentro sentia-se desconectado de tudo aquilo, como se assistisse à vida de outra pessoa através de uma tela de cinema. Agora, 3 dias depois, na suíte presidencial do Copacabana Palace, ele finalmente compreendia o que significava viver uma vida que não escolheu. E pela primeira vez em anos, aquele olhar fugaz de uma desconhecida no lobby do hotel havia despertado algo que julgava definitivamente morto, a esperança de que ainda era possível sentir algo verdadeiro. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. O segundo encontro com a camareira aconteceu de forma ainda mais intensa na manhã seguinte, quando Carlos decidiu descer sozinho para tomar café da manhã no restaurante do hotel, deixando Beatriz dormindo até tarde como havia se tornado seu hábito desde o casamento. Ele precisava de alguns minutos longe da atmosfera sufocante da suíte, onde cada objeto caro parecia gritar sobre a farsa que sua vida havia se tornado. Ela estava arrumando as mesas do terraço com vista para a praia de Copacabana, movendo-se com uma eficiência silenciosa que revelava anos de experiência no trabalho. Vestiu o uniforme impecável do hotel, blazer azul marinho, saia até o joelho, sapatos pretos baixos, mas havia algo em sua postura que transcendia a formalidade do ambiente. Seus cabelos castanho claros estavam presos em um coque elegante, revelando a linha delicada do pescoço, e quando ela se virou ao sentir sua presença, Carlos pôde finalmente ver seus olhos cor de mel que o haviam hipnotizado no dia anterior. Por alguns segundos, eles apenas se olharam através do salão quase vazio, e Carlos sentiu uma conexão que desafiava qualquer lógica. Havia naqueles olhos uma profundidade que contrastava dramaticamente com a superficialidade de todas as mulheres de sua classe social que conhecera. Era como se ela conseguisse enxergar através da fachada do herdeiro milionário e alcançar o homem real que ele mantinha escondido há tantos anos. Ela baixou o olhar discretamente e continuou seu trabalho, mas Carlos percebeu o leve rubor que coloriu suas bochechas. Decidiu se aproximar com a desculpa de pedir informações sobre o cardápio, e quando ela ergueu os olhos novamente para responder, sua voz suave com sotaque carioca fez algo inexplicável acontecer em seu peito. Bom dia, Sr. Mendonça. Em que posso ajudá-lo? Ela sabia seu nome, obviamente. Todos os funcionários do hotel haviam sido briefados sobre os hóspedes da suíte presidencial, mas a forma como pronunciou seu sobrenome, sem a reverência excessiva que estava acostumado a ouvir, nem a intimidade forçada que Beatriz usava, tinha uma naturalidade que o desarma completamente. Carlos perguntou sobre o café especial da casa, mas seus olhos não conseguiam se desviar do rosto dela. Descobriu que ela se chamava Ana Luísa, trabalhava no hotel há 3 anos,
estudava administração à noite numa faculdade particular no subúrbio. Cada informação que ela compartilhava com educada profissionalidade só aumentava o fascínio que ele sentia por aquela mulher que representava tudo que sua vida real havia perdido: autenticidade, simplicidade, propósito verdadeiro. Quando Ana trouxe seu café, suas mãos se tocaram acidentalmente ao ele pegar a xícara, e a eletricidade daquele contato foi tão intensa que ambos se afastaram como se tivessem levado um choque. Carlos viu em seus olhos que ela havia sentido a mesma coisa, uma atração que transcendia as barreiras óbvias entre eles. Foi nesse momento que Beatriz apareceu no terraço, deslumbrante em um vestido de grife que custava mais que o salário anual de Ana, procurando pelo marido com aquele sorriso artificialmente perfeito que usava sempre que outros poderiam estar observando. O contraste entre as duas mulheres era gritante. Uma representava um mundo de aparências e convenções sociais que o aprisionava, a outra simbolizava uma liberdade que ele nem sabia que ainda desejava. Ana imediatamente voltou à postura profissional, cumprimentou Beatriz com a deferência esperada e se afastou para continuar seu trabalho. Mas quando Carlos olhou por cima do ombro enquanto Beatriz tagarelava sobre os planos para o dia, ele viu Ana observando-o com uma expressão que misturava curiosidade, compaixão e algo mais perigoso que nenhum dos dois ainda tinha coragem de nomear. Naquele momento, Carlos soube que estava caminhando em direção a uma linha que, uma vez cruzada, mudaria tudo para sempre. Os dias seguintes se transformaram em uma dança perigosa de olhares furtivos e encontros aparentemente casuais que deixavam Carlos cada vez mais obcecado por Ana Luísa. Ele começou a inventar desculpas para descer ao lobby, precisava de informações turísticas, queria conferir a conta do restaurante, alegava dor de cabeça para fugir dos programas sociais que Beatriz planejava com entusiasmo artificial. Ana, por sua vez, parecia dividida entre o profissionalismo que seu emprego exigia e uma atração crescente que ela claramente tentava suprimir. Carlos percebeu como ela mudava de corredor quando via chegando, como evitava contato visual prolongado, como suas mãos tremiam ligeiramente quando ele se aproximava para fazer alguma pergunta sobre os serviços do hotel. A situação se complicou drasticamente quando Carlos descobriu, através de uma conversa casual com o concierge, que Ana trabalhava turnos duplos para pagar a faculdade e sustentar a mãe doente em um conjunto habitacional da Zona Norte. A informação o atingiu como um soco no estômago. Enquanto ele desperdiçava milhões em uma lua de mel falsa, ela lutava heroicamente para construir um futuro melhor para si mesma e sua família. Beatriz começou a notar as ausências frequentes do marido e desenvolveu uma paranoia crescente, mas direcionada completamente para o lado errado. Ela suspeitava que Carlos estava se encontrando com antigas namoradas ou frequentando lugares impróprios para um homem recém-casado. Nunca imaginou que a ameaça real ao casamento dela estava uniformizada e organizando toalhas a poucos metros de distância. Na quinta noite, aconteceu o inevitável. Carlos estava no bar do hotel, fingindo ler e-mails no celular enquanto observava Ana terminar seu turno, quando ela se aproximou dele com uma expressão determinada que ele não havia visto antes. "Senhor Mendonça, preciso falar com o senhor", ela disse em voz baixa, olhando nervosamente ao redor para garantir que não fossem ouvidos. Eles saíram para o terraço vazio que dava para a praia, onde o som das ondas oferecia privacidade para uma conversa que ambos sabiam ser perigosa demais para acontecer, mas impossível de evitar. Ana foi direta: "Eu sei que o senhor é um homem casado, e eu sou apenas uma funcionária deste hotel. Mas não consigo parar de pensar no senhor, e isso está me deixando louca." A honestidade brutal de Ana desarmou completamente Carlos. Ele confessou que também não conseguia tirá-la da cabeça, que pela primeira vez em anos se sentia verdadeiramente atraído por alguém, que seu casamento era um arranjo comercial que o estava sufocando lentamente. Quando ela perguntou por que ele não se divorciava se era tão infeliz, Carlos explicou sobre a chantagem emocional do pai,
sobre os projetos sociais que seriam cancelados, sobre as centenas de funcionários que perderiam emprego se ele contrariasse a vontade familiar. Ana ouviu tudo em silêncio, e ele viu em seus olhos uma compreensão que ia além da compaixão, era o reconhecimento de alguém que também conhecia o peso de carregar responsabilidades maiores que seus próprios desejos. Quando finalmente se despediram naquela noite, eles sabiam que haviam cruzado uma linha perigosa. Não haviam se tocado além do aperto de mãos formal, não haviam feito promessas ou planos, mas algo fundamental havia mudado entre eles. Carlos voltou para a suíte onde Beatriz dormia tranquilamente, inconsciente de que seu casamento de conveniência estava prestes a enfrentar o maior teste de sua curta existência. Compartilha com alguém que vai amar essa história. O momento decisivo chegou na última noite da lua de mel, quando Beatriz anunciou que sairia com as amigas empresárias para um jantar exclusivo no Fasano, deixando Carlos sozinho no hotel pela primeira vez desde que chegaram ao Rio. Ela estava radiante, tagarelando sobre os contatos importantes que faria, os negócios que poderia articular, completamente alheia à tempestade emocional que devastava o interior do marido. Carlos esperou até ter certeza de que ela havia saído do hotel, então desceu ao lobby com o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. Ana estava terminando seu turno da noite, guardando os últimos utensílios de limpeza, quando ele se aproximou com uma determinação que o surpreendeu. Ana, precisamos conversar. De verdade, desta vez. Ela o encarou com aqueles olhos cor-de-mel que o assombravam havia uma semana, e ele viu neles a mesma urgência desesperada que consumia seu próprio peito. Sem dizer uma palavra, ela acenou discretamente e o guiou através de corredores de serviço que ele nunca havia visto, até chegarem a uma pequena sala de descanso dos funcionários no último andar. O ambiente era simples, algumas cadeiras plásticas, uma mesa pequena, um sofá desgastado onde os empregados faziam suas pausas. Contrastava brutalmente com o luxo ostensivo da suíte presidencial, mas para Carlos, nunca um lugar havia parecido tão honesto e acolhedor. Eles se sentaram frente a frente, e por alguns minutos apenas se olharam, como se tentassem memorizar cada detalhe do rosto um do outro antes que a realidade os forçasse a voltar aos seus mundos incompatíveis. Ana quebrou o silêncio. Carlos, eu sei que isso é loucura. Você tem uma vida, uma família, responsabilidades que eu nem consigo imaginar. E eu sou só uma menina da Zona Norte que limpa quartos de hotel. Carlos interrompeu-a, segurando suas mãos com uma delicadeza que o próprio gesto surpreendeu. Você não é só nada. Você é a mulher mais real que conheci em toda a minha vida. Com você, eu me sinto eu mesmo pela primeira vez em anos. O que aconteceu a seguir foi inevitável como a maré. Eles se aproximaram lentamente, seus rostos a centímetros de distância, respirações entrelaçadas, corações sincronizados em um ritmo desesperado. Quando finalmente se beijaram, foi com uma paixão que carregava anos de solidão reprimida, de sonhos negados, de amor verdadeiro finalmente encontrado no lugar mais improvável. O beijo foi doce e desesperado ao mesmo tempo, cheio de promessas que ambos sabiam ser impossíveis de cumprir. Carlos sentia o gosto salgado das lágrimas, não sabia se eram dele ou dela, talvez de ambos, misturado à doçura dos lábios que havia sonhado tocar durante noites insones. Quando se separaram, Ana estava chorando silenciosamente. Isso não pode acontecer, Carlos. Eu posso perder meu emprego, você pode destruir sua família. Somos de mundos diferentes. Carlos enxugou suas lágrimas com os polegares, olhando profundamente em seus olhos. Ana, pela primeira vez na vida, eu me sinto vivo de verdade. Não sei como, mas vamos encontrar um jeito de ficar juntos. Eles passaram as próximas 2 horas conversando, planejando, sonhando com um futuro que parecia impossível mas que ambos desejavam desesperadamente.
Quando Carlos finalmente voltou para a suíte, já era madrugada, e Beatriz dormia profundamente, inconsciente de que seu marido havia acabado de descobrir o verdadeiro significado do amor. O retorno a São Paulo 3 dias depois foi como acordar de um sonho e mergulhar em um pesadelo. Carlos voltou à rotina da empresa familiar, às reuniões intermináveis sobre expansão industrial, aos jantares sociais onde ele e Beatriz representavam o papel do jovem casal de sucesso. Mas por dentro, ele estava completamente transformado, carregava consigo a memória daquelas 2 horas na sala de funcionários como um segredo que queimava em seu peito. Beatriz retomou sua vida de socialite com entusiasmo renovado, organizando eventos beneficentes, frequentando spas exclusivos, planejando viagens internacionais como se fossem um casal verdadeiramente apaixonado. Ela não percebeu que Carlos havia se tornado um fantasma de si mesmo, cumprindo as obrigações sociais no piloto automático enquanto sua mente permanecia fixada em uma mulher que morava a 400 quilômetros de distância. Ana havia lhe dado seu número de celular nos últimos minutos juntos, e eles começaram a trocar mensagens discretas que se tornaram o único alívio na prisão dourada em que a vida de Carlos havia se transformado. Ela contava sobre o trabalho no hotel, sobre as aulas noturnas da faculdade, sobre a mãe que estava se recuperando lentamente da cirurgia. Ele compartilhava frustrações sobre reuniões corporativas, sobre a pressão constante do pai, sobre como se sentia como um ator representando um papel que odiava. A situação se complicou dramaticamente quando Roberto Mendonça começou a pressionar Carlos sobre os resultados do casamento. Em reuniões familiares cada vez mais tensas, o patriarca da família deixava claro que esperava notícias de uma gravidez em breve, afinal, a continuidade do império empresarial dependia de um herdeiro, e ele não estava ficando mais jovem para esperar caprichos do filho. Beatriz, por sua vez, começou a demonstrar impaciência com a falta de intimidade física do casamento. Suas investidas românticas eram recebidas com desculpas educadas sobre estresse no trabalho, mas ela começou a questionar se havia algo errado com ela ou com o relacionamento. A tensão na mansão do Morumbi se tornava palpável durante os jantares em família. Foi quando Carlos tomou a decisão mais arriscada de sua vida, marcou uma viagem de negócios fictícia ao Rio de Janeiro, alegando necessidade de verificar possíveis investimentos hoteleiros para a diversificação dos negócios familiares. Roberto aprovou a viagem, elogiando a iniciativa empresarial do filho, sem suspeitar que o verdadeiro motivo era rever Ana. O reencontro no Copacabana Palace foi ainda mais intenso que o primeiro. Ana havia conseguido uma folga de algumas horas, e eles se encontraram na mesma praia onde Carlos havia caminhado sozinho durante a lua de mel, sentindo-se aprisionado. Agora, com ela ao lado, caminhando pela areia enquanto conversavam sobre sonhos e planos impossíveis, ele experimentava uma liberdade que não sabia que existia. Ana estava ainda mais bonita, havia algo em seus olhos que brilhava diferente, uma felicidade contida que ela tentava esconder mas que transparecia em cada sorriso. Ela confessou que também não conseguia parar de pensar nele, que havia cogitado pedir demissão do hotel para não ter que lidar com as memórias constantes daquelas noites mágicas. Quando voltaram para São Paulo no dia seguinte, ambos sabiam que não poderiam continuar vivendo essa vida dupla indefinidamente. Alguma coisa teria que dar, e quando desse, as consequências seriam devastadoras para todos os envolvidos. Carlos entrou na mansão do Morumbi carregando o peso de uma decisão que sabia estar se aproximando rapidamente, escolher entre a segurança de uma vida que não escolheu e a incerteza aterrorizante de lutar pelo amor verdadeiro que finalmente havia encontrado. A bomba explodiu 3 meses depois do retorno da lua de mel, quando Beatriz descobriu por acaso as mensagens entre Carlos e Ana no celular dele. Era uma quinta-feira à noite, e Carlos havia deixado o aparelho carregando na sala enquanto tomava banho, quando chegou uma mensagem de Ana dizendo: "Sinto sua falta todos os dias. Quando vamos nos ver novamente?"
Beatriz leu não apenas aquela mensagem, mas toda a sequência de conversas dos últimos meses, declarações de amor, planos de encontros secretos, promessas de que encontrariam uma forma de ficarem juntos. A descoberta foi devastadora não apenas pela traição em si, mas pela intensidade emocional que aquelas mensagens revelavam. Carlos nunca havia falado com ela com a paixão e vulnerabilidade que demonstrava naqueles textos. O confronto foi explosivo. Beatriz esperou Carlos sair do banho e jogou o celular na cara dele, gritando histericamente sobre como havia sido humilhada, como seu casamento era uma farsa, como ele havia arruinado o futuro que ela planejara cuidadosamente. Carlos tentou explicar, mas as palavras saíam truncadas, sem convicção. Como explicar que se apaixonara perdidamente por outra mulher durante a própria lua de mel? A notícia chegou aos ouvidos de Roberto Mendonça em menos de 24 horas. O patriarca convocou uma reunião familiar de emergência que se transformou no confronto mais brutal da vida de Carlos. Roberto não gritou, era pior que isso. Falou com a frieza gelada de um empresário cortando laços com um fornecedor problemático. Você tem duas opções, disse Roberto, sentado atrás da mesa de mogno de seu escritório. Termina imediatamente com essa empregada, pede perdão a Beatriz publicamente, e salva o que resta deste casamento. Ou eu corto todos os laços contigo, herança, empresa, projetos sociais, tudo. Você sai de casa sem nada além da roupa do corpo. Carlos sabia que não era blefe. Conhecia o pai bem o suficiente para saber que Roberto era capaz de cumprir cada palavra daquela ameaça. Mas pela primeira vez na vida, olhou nos olhos frios do pai e sentiu algo que jamais havia experimentado, a coragem de escolher sua própria felicidade acima das expectativas familiares. Pai, eu amo a Ana. E pela primeira vez na vida, eu me sinto verdadeiramente feliz. Não vou abrir mão disso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto processou aquelas palavras como se fosse fisicamente impossível que seu filho estivesse rejeitando décadas de preparação e bilhões de reais por uma camareira de hotel. A expulsão de casa aconteceu no mesmo dia. Carlos saiu da mansão do Morumbi com 2 malas de roupa e uma conta bancária que Roberto mandou congelar em questão de horas. Beatriz pediu divórcio imediatamente, exigindo uma indenização milionária por danos morais. A imprensa sensacionalista transformou o escândalo em manchete nacional. Herdeiro bilionário abandona esposa por camareira na lua de mel. Carlos chegou ao Rio de Janeiro numa segunda-feira chuvosa de junho, sem dinheiro, sem família, sem futuro garantido, mas carregando uma certeza que jamais havia sentido antes. Estava indo na direção certa pela primeira vez na vida. Ana o esperava no aeroporto Santos Dumont, e quando se abraçaram no meio da multidão de desconhecidos, ambos sabiam que haviam escolhido o amor verdadeiro acima de qualquer segurança material. Os primeiros meses foram de uma dureza que testou todos os limites de sua determinação. Carlos conseguiu um emprego como gerente em uma empresa de consultoria empresarial, um cargo muito abaixo de suas qualificações, mas que pagava o suficiente para dividir um apartamento pequeno em Copacabana com Ana. Ela havia sido demitida do Copacabana Palace assim que o escândalo veio à tona, mas rapidamente encontrou trabalho em outro hotel da região. A adaptação à vida da classe média foi chocante para Carlos. Andar de ônibus, fazer compras em supermercado popular, morar em um apartamento de 2 quartos depois de uma vida inteira em mansões, cada experiência era uma redescoberta do mundo real que sua bolha de privilégios havia escondido dele. Mas também era libertador de uma forma que jamais imaginara possível. Ana foi sua professora nessa nova vida. Ensinou-lhe a valorizar coisas simples, um churrasco na laje com os vizinhos, uma tarde na praia sem pressa, uma conversa até tarde da noite sem protocolos sociais. Carlos descobriu que era possível ser feliz com muito menos dinheiro,
desde que tivesse a pessoa certa ao lado. 2 anos depois, eles se casaram em uma cerimônia simples na Igreja da Penha, com a presença da mãe de Ana, já recuperada da cirurgia, e alguns amigos próximos. Carlos usava um terno comprado em prestações, Ana um vestido simples que ela mesma havia escolhido, mas a felicidade irradiava de ambos de uma forma que contrastava brutalmente com o casamento milionário e artificial de seu passado. Em 2027, quando sua filha Maria Luísa nasceu, Carlos finalmente compreendeu o verdadeiro significado da riqueza. Segurando aquela criança nos braços, no quarto simples de uma maternidade pública, ele se sentia mais poderoso e realizado do que em todos os anos como herdeiro de um império empresarial. Roberto Mendonça nunca tentou contato. Os jornais econômicos noticiaram que ele havia adotado um sobrinho como sucessor na empresa, cortando definitivamente os laços com o filho rebelde. Carlos lia essas notícias com uma pontada de tristeza, mas sem arrependimento. Ana terminou a faculdade de administração e abriu uma pequena empresa de consultoria para hotéis boutique, aplicando sua experiência prática em hospitalidade de forma inovadora. Carlos se tornou seu sócio, descobrindo que tinha talento natural para negócios quando não estava sufocado pelas expectativas familiares. A pequena empresa prosperou, não alcançando nunca os bilhões da família Mendonça, mas gerando o suficiente para uma vida confortável e, mais importante, significativa. Carlos descobriu que sucesso verdadeiro não se media em dígitos na conta bancária, mas na paz de dormir ao lado de quem se ama e acordar cada dia com propósito genuíno. A história de Carlos e Ana se espalhou muito além das páginas de fofoca dos jornais sensacionalistas. Em 2028, 5 anos após o escândalo inicial, eles receberam a primeira de muitas cartas de pessoas que haviam sido inspiradas por sua coragem de escolher o amor verdadeiro acima das convenções sociais. Uma executiva de multinacional escreveu contando como havia largado um casamento infeliz após ler sobre eles. Um jovem herdeiro de família tradicional mineira relatou como decidiu seguir a vocação artística depois de conhecer a história do Rebelde do Morumbi. O impacto mais profundo, porém, aconteceu dentro da própria família Mendonça. 3 anos depois do rompimento, a irmã mais nova de Carlos, Fernanda, procurou-o secretamente. Ela confessou que sempre havia sido pressionada a seguir o mesmo caminho de casamento arranjado, mas a atitude do irmão lhe deu coragem para se rebelar contra os planos paternos. Fernanda se formou em psicologia e abriu uma clínica especializada em terapia familiar, focando especificamente em ajudar filhos de famílias ricas a lidar com a pressão de carregar expectativas financeiras. O reencontro dos irmãos foi emocionante e tenso. Fernanda visitou o apartamento simples em Copacabana carregando o peso de 5 anos de silêncio forçado pela família. Quando conheceu Ana e a pequena Maria Luísa, ela chorou, não de pena pela queda social do irmão, como Roberto havia previsto, mas de alegria ao ver Carlos genuinamente feliz pela primeira vez desde a infância. Ana se tornou a cunhada que Fernanda nunca teve com Beatriz. Enquanto a ex-esposa sempre a tratara com a polidez fria típica dos círculos de elite, Ana a recebeu com a varta autêntica de quem compreende o valor das relações humanas verdadeiras. As duas se tornaram amigas próximas, e Fernanda se tornou presença constante na vida de Maria Luísa, sendo a tia amorosa que a criança merecia. A pequena empresa de consultoria hoteleira de Ana e Carlos começou a atrair a atenção da mídia especializada por suas práticas inovadoras de gestão humanizada. Eles implementaram políticas pioneiras de valorização dos funcionários, oferecendo bolsas de estudo, planos de carreira claros e participação nos lucros. Ex-colegas de Ana no setor hoteleiro procuravam a empresa não apenas pelos salários competitivos, mas pela dignidade com que eram tratados. Em 2030, foram convidados para palestrar em uma conferência nacional sobre liderança empresarial. Carlos subiu ao palco, não mais o herdeiro interno de alfaiataria,
mas um empresário autêntico usando um terno simples comprado com o próprio trabalho, e contou sua história para uma plateia de executivos. A palestra, intitulada O Preço Real do Sucesso, se tornou viral nas redes sociais e foi compartilhada milhões de vezes. O discurso tocou especialmente os filhos de empresários presentes na audiência. Muitos se identificaram com a pressão de carregar expectativas familiares impossíveis, com a sensação de viver vidas que não escolheram. Carlos recebia mensagens semanais de jovens pedindo conselhos sobre como encontrar coragem para seguir os próprios sonhos. Ana desenvolveu um projeto social paralelo, oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens de comunidades carentes interessados em trabalhar no setor hoteleiro. Ela usava sua própria história, da menina da Zona Norte que se tornou empresária, como exemplo de que mobilidade social era possível através de educação e determinação. Maria Luísa crescia cercada por esse ambiente de propósito e autenticidade. Aos 5 anos, ela já demonstrava uma naturalidade para lidar com pessoas de todas as classes sociais, tratando com igual carinho a faxineira do prédio e os executivos que visitavam o escritório dos pais. Era uma criança que crescia compreendendo que valor humano não se media por conta bancária. Em 2035, 10 anos após terem se conhecido naquele lobby do Copacabana Palace, Carlos e Ana retornaram ao hotel não como hóspede milionário e funcionária, mas como consultores contratados para implementar um programa pioneiro de desenvolvimento humano. O círculo se fechava de forma poética. O lugar onde tudo começou agora os recebia como empresários respeitados e especialistas em gestão humanizada. O programa que desenvolveram, chamado Hospitalidade Humana, revolucionou a forma como a indústria hoteleira brasileira tratava seus funcionários. Hotéis de todo o país começaram a adotar suas metodologias, que provavam através de números concretos que funcionários valorizados eram mais produtivos, criativos e leais. A empresa deles cresceu organicamente, nunca perdendo os valores que a fundaram. Maria Luísa, aos 8 anos, se tornou uma criança extraordinária que falava com igual naturalidade sobre seus projetos de escola e sobre os relatórios de impacto social da empresa familiar. Ela crescia compreendendo que dinheiro era uma ferramenta para fazer o bem, não um objetivo em si mesmo. Nas férias escolares, acompanhava os pais em visitas aos hotéis clientes, onde aprendia sobre diferentes culturas e profissões. O impacto mais surpreendente veio em 2036, quando Roberto Mendonça, aos 73 anos, enviou uma carta manuscrita ao filho após uma década de silêncio absoluto. A carta, entregue através de Fernanda, continha apenas algumas linhas. Carlos, assisti sua palestra na internet. Talvez eu tenha me enganado sobre o que significa sucesso. Gostaria de conhecer minha neta. O reencontro foi carregado de emoção e tensão. Roberto chegou ao apartamento de Copacabana dirigindo ele mesmo um carro simples, sem motorista ou seguranças. Encontrou um neto que o tratou com a naturalidade curiosa das crianças, sem conhecer a história de conflito familiar. Maria Luísa mostrou seus desenhos, contou sobre a escola, fez perguntas sobre como era ser avô. Carlos observou o pai interagir com a neta e viu algo que nunca havia presenciado. Roberto genuinamente relaxado, brincando no chão, rindo sem calcular o impacto de cada gesto. Era como se a presença da criança tivesse dissolvido temporariamente as camadas de blindagem emocional que o patriarca construíra ao longo de décadas. A reconciliação foi gradual e não apagou completamente as cicatrizes do passado, mas estabeleceu uma nova dinâmica familiar baseada no respeito mútuo. Roberto nunca pediu desculpas formalmente, mas suas ações demonstravam reconhecimento de que havia errado. Ele começou a visitar regularmente, sempre trazendo presentes simples para Maria Luísa, livros, jogos educativos, nunca ostentação material. Em 2040, quando Carlos completou 45 anos, eles publicaram um livro conjunto intitulado Do Palace à Simplicidade,
uma história de amor e recomeço. O livro se tornou best-seller nacional, não apenas pela curiosidade sobre o escândalo de uma década antes, mas pela mensagem universal sobre coragem, autenticidade e a busca pela felicidade verdadeira. Ana e Carlos começaram a receber convites para falar em universidades, escolas de negócios e eventos corporativos por todo o Brasil. Sua história se tornou caso de estudo em cursos de psicologia, administração e sociologia. Não como exemplo de rebeldia irresponsável, mas como demonstração de que é possível redefinir sucesso em termos mais humanos e sustentáveis. O legado que construíram transcendeu sua história pessoal. Inspiraram uma geração de jovens empresários a questionar modelos tradicionais de negócio, priorizando impacto social ao lado do lucro. Demonstraram que amor verdadeiro e realização profissional não precisam ser mutuamente exclusivos. Essa foi mais uma história que mostra que a coragem de escolher o amor verdadeiro, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você, pode transformar não apenas sua própria vida, mas inspirar outros a buscarem sua própria autenticidade. Às vezes, o maior ato de rebeldia é simplesmente ser feliz.